Stephanie Bryan, de 14 anos de idade, desapareceu no dia 28 de abril de 1955. Ela saiu de sua escola e nunca mais voltou para casa. Por quase uma semana e meia, nada se sabia sobre o seu desaparecimento e não havia evidências de que ela havia sido sequestrada. A descoberta de um dos livros da jovem ao lado de uma estrada que dava acesso a uma cidade chamada Martinez, localizada no estado americano da Califórnia, no condado de Contra Costa, foi a primeira pista sobre o que teria acontecido com ela ou para onde ela teria ido. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Como sempre, aqui na descrição você encontrará um link para todas as nossas redes sociais, bem como as nossas campanhas de apoio e o nosso e-book de Jack, o Estripador. Não esqueça também de nos seguir no nosso Instagram, o @Paralelo Metafórico. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Todos os dias da semana, Stephanie Bryan caminhava da sua escola, a Willard Middle School, para sua casa, na 131 Alvorado Road, uma rua tranquila e familiar. No dia 28 de abril de 1955, Stephanie estava com sua amiga, Mary Ann Stewart. Elas resolveram parar no meio do caminho para comer um lanche e depois foram a uma doceria. Em seguida, as amigas se despediram e cada uma seguiu seu rumo. Mary Ann viu Stephanie pela última vez subindo uma calçada em direção a um atalho para sua casa que ela sempre pegava. O atalho ficava numa viela estreita, com um lance de escadas íngremes e que cortava o estacionamento atrás do Hotel Claremont, que dava exatamente na rua onde ela morava. A caminhada do estacionamento até sua casa levaria cerca de 5 minutos, mas em algum momento Stephanie desapareceu. Às 4h15, Mary, mãe de Stephanie, preocupada com a filha que nunca havia se atrasado para o jantar, ligou para a escola e para a casa das amigas, perguntando por ela. Todos relataram terem visto a jovem saindo da escola e voltando em direção à casa, como sempre fazia. Mary, em pânico, ligou para o seu marido, Charles, que trabalhava como radiologista de um hospital em Oakland. Ele imediatamente correu para casa e o casal ligou para a polícia. Embora os dois ainda não soubessem, a maior busca por uma pessoa desaparecida de toda a história de Berkeley estava começando. O departamento de polícia de Berkeley vasculhou o terreno do hotel até o cair da noite. Pela manhã, a busca recomeçou, mas não havia nada. Nenhum pertence da menina foi achado e nenhuma testemunha encontrada. Então, em 1º de maio, a investigação deu uma pequena pausa, pois um livro de Stephanie com a assinatura da garota foi encontrado. O livro havia sido descartado na beira da rodovia Franklin Canyon, perto de Martinez, a mais de 1 hora do local onde a menina tinha sido vista pela última vez. Mais de 100 pesquisadores, entre eles 6 agentes do FBI, desceram as colinas de Contra Costa em busca de outro vestígio da garota, mas nada foi encontrado. Outra pista surgiu do testemunho de várias pessoas que alegaram se lembrar de terem visto uma garota se debatendo no banco de trás de um carro, um Pontiac cinza, perto da rodovia Tunnel, exatamente no dia em que Stephanie desapareceu. Uma dessas testemunhas disse que a menina parecia estar gritando "Não, não, pare, por favor", no banco de trás do carro, enquanto o motorista, um homem branco, se esticava para bater nela. A descrição do homem e do carro, infelizmente, era bem genérica e não ajudou muito na investigação. O mais incompreensível é que essas pessoas viram uma garota sendo espancada em um banco na rodovia e não interferiram, ou mesmo chamaram a polícia. O pai de Stephanie disse à imprensa o seguinte: "Será que estamos tão acostumados a ver pessoas sendo espancadas
que nem prestamos mais atenção? 32 horas após o sumiço da menina, a família recebeu uma ligação misteriosa. Um homem afirmou ter sequestrado Stephanie e pediu um resgate. O casal rapidamente notificou a polícia, que ajudou na investigação. Eles combinaram o dia, hora e local para entregar o dinheiro. Quando Charles, o pai de Stephanie, chegou ao local marcado, um jovem de 20 e poucos anos se identificou e pediu o dinheiro. Na mesma hora, a polícia entrou em cena e prendeu o homem. Ao ser perguntado onde Stephanie estava, ele disse que não sabia, que havia sido contratado por um homem branco apenas para pegar o dinheiro. Porém, os investigadores logo descobriram que tudo era mentira. Este rapaz queria apenas ganhar um dinheiro fácil devido à repercussão do caso e usou a preocupação dos pais para levar vantagem. Ele foi preso, mas foi liberado alguns meses depois, após pagar fiança. As semanas se transformaram em meses, sem nenhuma pista contundente a ser encontrada. O caso infelizmente esfriou e estava caminhando para o seu arquivamento. Mas tudo mudou e se tornou estranho em julho, 3 meses após o desaparecimento de Stephanie. Georgia Abbott, uma mulher de 32 anos, conversava com seu amigo Otto Desmond, que a convidou para participar de uma festa fantasia. Naquele mesmo dia, ela desceu até o porão de sua casa com um amigo e o marido. Georgia morava na cidade de Alameda com seu esposo, Burton Abbott. Ela disse que guardava algumas roupas velhas lá embaixo e que elas podiam ser usadas como fantasias. Os três então desceram até o porão. Lá embaixo, com certeza havia um chapéu engraçado, que seria perfeito para a ocasião, pensou Georgia. Mas, enquanto ela remexia nas coisas, seus dedos tocaram numa bolsa vermelha. Que estranho, ela pensou. Georgia não tinha uma bolsa vermelha. A mulher então abriu e dentro havia uma carteira de identidade de uma adolescente chamada Stephanie Bryan. Na mesma hora, Georgia lembrou de ter visto a foto dela no jornal, relatando o seu desaparecimento. O seu amigo Desmond confirmou e insistiu que ela chamasse a polícia. Burton, o esposo, quase não reagiu. A polícia respondeu à ligação e uma equipe foi enviada para a residência do casal Abbott. E lá, eles encontraram Georgia confusa com a situação. Seu esposo, Burton, um jovem estudante de contabilidade de 27 anos, estava sentado silenciosamente no sofá e preenchendo um jogo de palavras cruzadas. Os investigadores perceberam que o homem tinha um comportamento, no mínimo, estranho. Este foi o caso de desaparecimento mais divulgado da época, e encontrar a carteira de identidade de Stephanie na casa deles era, no mínimo, suspeito. A jovem Stephanie estava na primeira página dos principais jornais do país há semanas, e enquanto Georgia e seu amigo Desmond pareciam angustiados com a situação, lá estava Burton, completamente alheio àquela situação. Os policiais então desceram até o porão, que estava sendo reformado, com metade do piso ainda em terra batida. Os investigadores começaram então a cavar. Eles logo encontraram algo assustador: sutiã, óculos, cadernos escolares e 2 livros da biblioteca da escola de Stephanie. Não restavam dúvidas, alguém na residência do casal Abbott tinha algo a ver com o desaparecimento da menina. Os olhos dos policiais instantaneamente se voltaram para o estranho Burton. Ele se defendeu dizendo que aquelas coisas foram plantadas lá por um estranho para incriminá-lo. Segundo o homem, a sua casa havia sido usada como local de votação alguns meses antes. Então, muita gente teve acesso ao local nas últimas semanas. Na verdade, a tal votação aconteceu na garagem da casa, mas realmente havia um acesso da garagem até o porão. A polícia estava cética. Eles não acreditavam em Burton. Ele disse que, além das pessoas que compareceram à votação, sua esposa e Desmond, a sua mãe também tinha acesso ao porão da casa com frequência, principalmente após o início da reforma do lugar. Ao ser questionado onde sua mãe estava, ele falou que ela saiu de casa, pois não gostava de estranhos. Georgia, Burton e Otto
tinham uma relação no mínimo estranha. Para se ter uma ideia, quando a polícia chegou na casa, primeiro eles acharam que Georgia era casada com Otto. Os dois pareciam muito íntimos e se comunicavam com frequência para responder às perguntas da polícia, sempre trocando olhares. Enquanto Burton, durante todo o tempo, ficou na cozinha, comendo, vendo TV ou jogando palavras cruzadas. Otto, na verdade, era casado e sua esposa trabalhava com Georgia num salão de beleza. O homem havia servido ao exército e trabalhava atualmente na construção civil, além de ser vizinho do casal há pelo menos 5 anos e um amigo antigo da família. Ao ser perguntado onde ele estava no dia 28 de abril, Burton deu a primeira versão de uma história que mudaria várias vezes. Ele falou que saiu de casa às 11 da manhã naquele dia e foi até uma cabana da família em Wildwood, no condado de Trinity, para pescar, como costumava fazer. Sua esposa e mãe iriam em seguida. Mas antes de chegar, ele parou em Sacramento para comer em uma lanchonete e depois foi até um bar, chegando ao seu destino apenas à noite. O homem afirmou que dirigia um sedã Pontiac cinza na época, mas que vendeu o carro logo após a viagem. O estranho é que o carro era muito parecido ao relatado por uma das testemunhas do caso. Porém, pelo horário da viagem, ele estaria a cerca de 6 horas de distância quando Stephanie desapareceu. Burton parecia um suspeito muito improvável naquele momento. Mesmo assim, os policiais resolveram ir até Sacramento, ao estabelecimento onde o homem disse que parou para comer, e uma garçonete o reconheceu, dizendo que realmente o viu naquele dia e horário mencionado, confirmando a história de Burton. Além disso, ele era um homem magro e baixo. O seu peito era um pouco afundado por causa de um ataque de tuberculose tão grave que ele teve que viver por algum tempo no hospital e por isso teve que fazer algumas cirurgias no hospital de Livermore. Ele também mancava de uma das pernas. Inclusive foi no hospital onde ele conheceu sua esposa. Os dois tinham um filho de 4 anos. Burton foi levado à delegacia e passou pelo detector de mentiras. Georgia, vendo o rumo das investigações, afirmou à imprensa que era impossível para o seu marido ter feito qualquer coisa com Stephanie e a polícia voltou a estaca zero. O que é incompreensível nos dias de hoje, principalmente pelos pertences de Stephanie, que foram encontrados no porão do homem. Mas o casal sustentava que tudo foi plantado por alguém que se aproveitou da votação na casa deles para colocar aquelas coisas lá. Alguns dias depois, a polícia recebeu um bilhete misterioso que dizia o seguinte: "Não é Burton. Vocês devem investigar a Georgia e o Otto." Os investigadores então foram até a casa de Burton. O casal não estava lá, somente a mãe dele, Elsie, que finalmente resolveu falar com a polícia. A mulher levantou a hipótese de que Otto e Georgia tinham um caso e que fizeram tudo aquilo para incriminar o seu filho. E se Burton fosse preso, eles poderiam viver o seu romance em paz. Parecia uma história de filme. Elsie continuou falando mal da nora, afirmando que ela traiu o filho com frequência e seria capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Em seguida, a vizinha do casal procurou a polícia e afirmou aos investigadores que no dia que Stephanie desapareceu, ela ouviu gritos vindos da garagem do casal Abbott. E mais, uma pá e uma enxada de seu quintal haviam sumido. Com tantas informações novas, a polícia resolveu então interrogar Otto e Georgia. Obviamente que ele negou tudo e disse que no dia que a menina sumiu, ele estava no salão de beleza da esposa. Inclusive, uma cliente reclamava de uma multa. Ele então se ofereceu para levar a multa até o departamento de trânsito e contestá-la, mostrando inclusive o recibo de pagamento para os policiais como seu álibi. 2 dias depois, os repórteres do jornal The Examiner resolveram investigar a cabana da família Abbott, em Wildwood, e a própria cabana também tinha uma história bem estranha. Em 1940, a propriedade pertencia a um mineiro chamado Lloyd Snyder, que havia ganhado o terreno numa aposta com o pai de Georgia. Em 1951, Snyder passava por problemas financeiros e certa noite ele discutiu com um amigo e matou o homem a tiros. Naquela cabana
Snyder serrou o corpo em pedaços, colocou em sacos plásticos e enterrou no quintal. O homem foi preso e 4 dias antes de ser enviado para a prisão, Snyder transferiu a escritura da propriedade para o nome do irmão de Georgia. E o mais estranho é que Snyder foi solto em liberdade condicional menos de um mês antes do desaparecimento de Stephanie. Ao saber da história, a imprensa chegou a cogitar que Snyder seria um provável suspeito e resolveram checar novamente a propriedade. Devemos lembrar que, na década de 1950, a polícia era pouco equipada e tudo o que eles podiam fazer era ouvir as pessoas e investigar as suas alegações. Saber se era verdade ou mentira era uma questão de tato. Outro fato é que era costume na época que qualquer pessoa poderia acompanhar as investigações, principalmente a imprensa, que muitas vezes contratavam detetives particulares e faziam de tudo por um furo de reportagem. Isso, obviamente, bagunçava as cenas de crimes e praticamente todo mundo sabia o que estava fazendo e o andamento das investigações, podendo facilmente colocar tudo por água abaixo. Mas desta vez foi diferente. Pisando no terreno que antes abrigava os restos mortais de uma vítima de assassinato, os jornalistas do jornal Examiner procuravam por pistas. Ao pôr do sol, eles encontraram uma cena horrível. Um dos repórteres levou cães farejadores até o local e os animais rapidamente encontraram algo que parecia ser uma perna que se projetava do chão. Olhando mais de perto, eles viram que era uma perna e um pé estava para fora, ainda calçado com uma pequena sapatilha branca. Os repórteres, então, aterrorizados, correram de volta à cidade para chamar a polícia e, após análises dos registros dentários, o corpo encontrado, que estava em avançado estado de decomposição, foi confirmado como sendo da pobre Stephanie Bryan. O corpo estava com possíveis hematomas por todos os lados e a calcinha da adolescente foi enrolada em sua garganta, o que demonstrava uma violência absurda praticada contra ela. Naquela época não havia testes de DNA e os legistas confirmaram a data da morte através da evolução das larvas que estavam presentes no corpo, afirmando que ela foi morta pouco tempo depois do seu desaparecimento. Golpes profundos foram encontrados no crânio e uma possível agressão sexual foi realizada. Os detalhes eram realmente chocantes. Outro repórter correu para a casa do casal Abbott para contar sobre a descoberta. Neste momento, Burton, que antes parecia calmo e tranquilo com a situação, entrou em total desespero. O homem começou a chorar. O repórter questionou o homem sobre o achado e ele afirmava que não fazia ideia de como o corpo foi parar lá. Aos prantos ele dizia: "Eu não sei nada sobre isso. Eu juro, estão querendo me incriminar. Não sei porquê, mas eu sou inocente." Mas não teve jeito. O homem foi levado preso. Os pais de Stephanie receberam a notícia e parecia que o mundo tinha caído sobre eles. Charles, em um lampejo de raiva, procurou seu revólver para resolver a situação com suas próprias mãos, mas foi contido pela esposa. "Aposto que ele nunca vai para a câmara de gás. Eu vou resolver isso por conta própria", gritava o pai. A princípio, o caso parecia ser simples de provar, mas a polícia correu contra o tempo para coletar tudo o que podia para impedir que o júri alegasse que as provas eram apenas circunstanciais. E assim foi feito. A polícia logo chamou o processo contra Burton de o julgamento do século, que começou em novembro de 1955. Durante 4 meses, o caso foi estampado nos principais jornais do país. Para se ter uma ideia, o Examiner, por exemplo, até contratou o famoso escritor policial Earle Stanley Gardner, criador do famoso detetive Perry Mason. Ele foi contratado como redator do jornal para dar mais dramaticidade à escrita. Então, o promotor distrital do condado de Alameda não hesitou em sua declaração, afirmando que Burton Abbott era o culpado e mais, que ele demonstrava ser um homem extremamente vaidoso, egoísta e narcisista. Apesar de toda a confiança na resolução do caso, os advogados de acusação não tinham testemunhas suficientes que pudessem apontar, sem sombra de dúvidas, que Burton definitivamente matou Stephanie. E apesar dos itens encontrados em sua casa,
não havia nenhuma evidência física direta que o ligasse ao crime. A maioria das pessoas, assim como o pai de Stephanie, começaram a achar improvável uma condenação. A acusação e a defesa dependiam apenas de uma coisa: a linha do tempo. E cada um deles passaram semanas tentando estabelecer a sua versão, a mais sólida possível. A acusação tentou rastrear os movimentos de Burton após ele ter sido visto na lanchonete em Sacramento. Eles descobriram que o homem, apesar das paradas, levou mais tempo para chegar na cabana do que para voltar para sua casa. E uma testemunha afirmou que Burton parou numa loja de doces, perto da escola de Stephanie, às 3 da tarde, quando o homem afirmou que estava, na verdade, no meio do caminho da sua viagem, até a cabana em Trinity. Outra testemunha disse que viu um carro igual ao dele passar por um sinal vermelho, numa rua que dava acesso ao estacionamento do Hotel Claremont, por volta das 3:30 da tarde, onde Stephanie teria pego um desvio para chegar em casa. Outras 5 testemunhas contaram histórias semelhantes sobre uma garota gritando por socorro no banco de trás de um carro após as 4 horas da tarde. Todas essas pessoas alegaram que Burton Abbott era o motorista, mas ninguém tinha certeza absoluta. A acusação supôs que ele abordou a garota, a abusou e matou em algum lugar nas colinas de Contra Costa, antes de dirigir para o condado de Trinity e enterrar o seu corpo no terreno em volta da cabana. Eles não tinham como provar isso, mas convocaram mais testemunhas cruciais. Por exemplo, o dono de um bar em Wildwood, onde Burton jurou que tinha bebido uma cerveja no dia do desaparecimento de Stephanie, após ele sair da lanchonete. Mas o dono do bar negou ter visto o homem em seu estabelecimento. Outra pessoa, um caçador de Wildwood, disse que passou pela cabana da família Abbott no dia seguinte ao desaparecimento de Stephanie. Segundo ele, viu Burton lá, parado. O homem disse que ele se comportava de maneira estranha. O caçador afirmou que era amigo da família e sempre que passava por lá, Burton o convidava para tomar uma cerveja e conversar sobre política. Mas desta vez, fingiu que não o viu e entrou na cabana. A terceira testemunha era a babá do casal Abbott. Ela disse que no dia do desaparecimento de Stephanie, Burton ligou para sua casa da cabana. A babá atendeu o telefone e ele mandou avisar a sua esposa e a mãe que elas não fossem para lá naquele fim de semana, como haviam combinado, pois o tempo não estava bom e ele já estava voltando para casa. Neste ponto do julgamento, os carcereiros comentaram que Burton passou a noite acordado e olhando para o nada, como se refletisse sobre os seus atos. O estranho era que o homem dormia profundamente dias antes dessas 3 testemunhas-chaves serem chamadas para depor. Mas, mesmo com todas essas informações novas, o julgamento se arrastou por mais algumas semanas. E no início de dezembro, um patologista foi chamado para testemunhar. No tribunal, o patologista mostrou diversas fotos para os jurados, principalmente do corpo da pobre Stephanie. O evento, obviamente, chocou a todos pela crueldade. A defesa de Burton se concentrou principalmente em seu físico. Eles argumentaram que o seu cliente era muito franzino para ter cometido o crime. Seria necessário um homem com mais força para poder matar uma garota de 14 anos, enforcá-la e enterrá-la na encosta próxima à cabana. Em 6 de dezembro, a sala do tribunal foi testemunha de uma exibição incomum. Para provar que Burton era deficiente físico, o seu advogado mandou tirar a camisa. Os repórteres notaram que tudo foi cuidadosamente orquestrado. Nu, da cintura para cima, ele caminhou até o júri, mostrando as cicatrizes de uma cirurgia que removeu parte de suas costelas para aliviar sua tuberculose. Embora a exibição fosse convincente para alguns, isso não ajudou muito, pois os advogados de acusação resolveram chamar o médico Elmer Schaber, o mesmo médico que tratou e operou Burton anos atrás. Ele disse que o homem não estava de forma alguma aleijado, já que havia se recuperado perfeitamente de sua doença e era fisicamente apto para realizar qualquer tarefa. Mas o médico observou uma grande mudança na personalidade de Burton. Quando o homem foi internado no hospital no início dos anos 50, ele era uma pessoa agressiva e questionava os médicos sobre todos os procedimentos que eram realizados. E agora,
parecia alguém muito calmo e recatado. O médico disse que quase não o reconheceu, mas o julgamento foi adiado por mais alguns dias, pois o juiz descobriu que um dos jurados era colega de trabalho do irmão de Burton e poderia atrapalhar no veredito. Pouco antes do Natal, os trabalhos recomeçaram e os advogados de defesa cometeram um erro terrível. Eles resolveram colocar o próprio Burton para testemunhar ao seu favor. O homem falou detalhadamente toda a sua rotina no dia do desaparecimento de Stephanie e sempre que era questionado, tinha uma resposta pronta e minuciosamente planejada para dar. Burton falou por quase 13 horas seguidas ao tribunal, alegando veementemente a sua inocência. Ele parecia tranquilo, gesticulava pouco e às vezes esboçava um sorriso ameaçador. Definitivamente aquele homem parecia não entender do que estava sendo acusado e que a sua pena, se fosse condenado, seria a morte. A sessão novamente foi encerrada e o julgamento foi retomado 5 dias depois. Novamente Burton foi convocado ao centro do tribunal para responder a mais perguntas. Em um determinado momento ele foi questionado a traçar novamente a rota que, segundo ele, sempre seguia para chegar até a cabana, e desta vez cometeu um erro. Diferentemente das outras vezes, ele traçou uma rota que passava pela escola de Stephanie. O juiz, vendo o erro, pediu que ele esclarecesse o seu trajeto. Ele tinha dado 2 rotas diferentes. Burton disse que sempre fazia as 2 rotas. Como você pode fazer 2 rotas no mesmo dia? Questionou o juiz. Burton se calou, enquanto a plateia ria da situação. Estava claro para todos, e embora Burton tenha repetidamente dito que esteve em Sacramento no dia do desaparecimento de Stephanie, ele realmente não esteve, pelo menos não na hora que disse que estava. O homem, acuado, alegou que era o cansaço e que podia ter se confundido. O julgamento, então, foi novamente adiado devido ao recesso de Ano Novo e se prolongou por mais algum tempo. O juiz tinha certeza que se ele provasse que Burton mentiu um detalhe, ele provavelmente teria mentido sobre tudo. Passado o recesso, em 18 de janeiro, o julgamento foi retomado. Para este dia, o famoso perito Paul Kirk foi convidado a depor. Ele era um conceituado professor da área criminal que havia criado novas técnicas para a perícia da época. Paul relatou que encontrou uma fibra de tecido no carro de Burton. A fibra combinava perfeitamente com o casaco que Stephanie usava no dia que desapareceu. E mais, ele encontrou cabelos que também combinavam com os da jovem. A revelação foi bombástica e Burton, que até aquele momento se passava por uma pessoa tranquila e apática, pareceu desmoronar na frente de todos. Mas Paul Kirk não parou por aí. Ele conseguiu provar que a terra encontrada nas botas de Burton era a mesma terra encontrada na cova de Stephanie. Checkmate. O julgamento foi um dos mais divulgados da história da Califórnia. O júri deu uma pausa novamente por 7 dias antes de retornarem com o veredito de que Burton Abbott era realmente culpado de sequestro e assassinato em 1º grau de Stephanie Bryan. O juiz impôs a sentença de morte, mas, conforme previsto pela lei da Califórnia, Burton tinha direito a um recurso e ele recorreu à Suprema Corte da Califórnia, mas o tribunal afirmou a condenação e a sentença de morte continuou. Burton foi encarcerado em San Quentin para aguardar a execução no corredor da morte. Os advogados do homem entraram com recurso e apelação após apelação durante algum tempo. E em 15 de março de 1957 foi marcada a execução, prevista para acontecer às 11 horas. O advogado do homem recorreu novamente ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos e foi negado de novo. A defesa então tentou entrar em contato com o governador da Califórnia para pedir clemência, porém, o governador estava em um navio da Marinha em alto mar, mas com a ajuda de um canal de TV, o apelo foi transmitido para ele, que concedeu um recurso de habeas corpus. O recurso foi apresentado à Suprema Corte da Califórnia, mas foi negado. Mesmo assim, o advogado tentou novamente e entrou com um novo recurso no Tribunal do Distrito Federal e novamente foi negado. Às 11h15, Burton Abbott foi conduzido à câmara de gás
e amarrado à cadeira. Neste meio tempo, o governador tentou contato com o diretor da prisão por telefone para suspender a execução momentaneamente, mas já era tarde. O carrasco puxou a alavanca e 16 bolas de cianeto de sódio caíram no ácido sulfúrico e Burton morreu em seguida. Se Stephanie tivesse viva, hoje ela teria 80 anos. Ela era uma irmã carinhosa, falava francês e era uma filha atenciosa, tão responsável que nunca se atrasou para o jantar. Stephanie era uma excelente aluna e, ao terminar o ensino médio, sonhava em entrar numa faculdade, mas todos os seus sonhos foram jogados embaixo de 7 palmos de terra. Algum tempo depois, a polícia descobriu que Elsie, a mãe de Burton, sabia que o filho tinha cometido um crime. A mulher encontrou os objetos de Stephanie no porão da casa e foi ela quem os enterrou. Então, quando Burton afirmava que não sabia como aquelas coisas haviam sido enterradas lá, ele estava falando a verdade, pelo menos neste ponto. Mas, mesmo assim, até a sua morte, em 2004, Elsie defendia a inocência do filho. Até hoje, o caso de Stephanie Bryan é lembrado por muitas pessoas, principalmente na Califórnia, pois conta a história de mais uma linda menina que teve a vida destruída por um monstro terrível. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.